Olá pessoal, sou o Cleito e vou passar para vocês uma breve aula de história, onde falaremos da Primeira República, 1889 a 1930, e processos históricos até metade do século XX. Proclamação da República se deu em 15 de 11 de 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca, onde começaremos a falar sobre a periodização. 1889 a 1898, consolidação. Foi a consolidação das estruturas políticas e econômicas, assinalado por crises políticas e econômicas. 1898 a 1921, institucionalização da política oligárquica. A institucionalização onde se consolidou a estrutura política e se definiu as políticas como a dos governadores e do café com leite. Decadência, 1921 a 1930. Fim da Primeira República. Estruturas entram em crise devido à entrada de novos atores políticos. Houve conflito entre oligarquias e forças políticas de posses. Revolução de 1930 ocorreu em 24 de outubro de 1930, pondo fim à velha política. Principais revoltas: Guerra dos Canudos, 1896 a 1897. Principal conflito que marcou a queda da monarquia do Brasil, envolvendo um líder religioso e a comunidade pobre, contra o governo da Bahia. Eram contra a miséria e a exploração. Revolta da Vacina, 1904. A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, que era obrigatória. Revolta da Chibata, 1910. Rebelião naval devido às chibatadas feitas por oficiais dos escravos. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. A Guerra do Contestado ocorreu por disputa de terras entre Santa Catarina e Paraná. De um lado, os estados e seus poderes, e do outro lado, pequenos proprietários de terras. Tenentismo, 1925 a 1927. Surgiu com o objetivo o voto secreto e investimento na educação, o que criou a coluna Prestes, pois a insatisfação com o governo era muito grande, visando a reforma do Brasil. Cangaço e Lampião, de Lampião. Movimento social onde os cangaceiros nômades armados demonstravam insatisfação pelas condições precárias da população nordestina. Vamos falar um pouco também sobre a Constituição de 1891. Federalismo e autonomia aos estados. Federalismo, a autonomia dos estados, tinham autonomia para decidir sobre tudo. E o presidencialismo, chefe do executivo
onde o chefe do governo também chefe dos estados, onde tinham um mandato de 4 anos. Sistema eleitoral. Na época, somente os homens podiam votar, independente de classe, raça, religião ou propriedades. Estado laico. Separação entre Estado e Igreja. Adota uma posição neutra no campo religioso, ou seja, busca a imparcialidade nesses assentos. Práticas políticas. Política dos governantes. Campos Sales, 1898 a 1902. Uma política de troca de favores. Política dos governadores, Campos Sales, de troca de favores, consistia na troca de favores entre presidente e governantes. A política do café com leite. União das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o café e Minas Gerais era o leite, chamada de política dos governadores, onde os estados se revezavam na governança de 4 em 4 anos. O coronelismo. Voto de cabresto. Compra de votos com a utilização da máquina pública. Clientelismo. Voto em troca de favores, troca de bens, serviços por apoio político, distribuição de empregos e favores. Entre 1930 e 1945, agora já vamos entrar nos processos históricos, ocorreu a Era Vargas, onde Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos. Compreende o governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Governo provisório 1930 a 1934. Governou através de decreto. Governo constitucional 1933 a 1934. Aprovação da Constituição pela Assembleia Constituinte. Estado Novo, 1937 a 1945. Vargas impõe uma nova Constituição. Em um golpe de Estado autoritário e dilui o Congresso, assumindo poderes ditatórios. Vargas foi deposto em 1946 com a adoção de uma nova Constituição. Em 1946, representou um avanço das forças antinacionais, manteve as conquistas anteriores, tornou o voto obrigatório para alfabetizados maior de 18 anos, e outra promoveu a farra dos importados. E Dutra promoveu a farra dos importados, deixando de investir em infraestrutura. Vargas tentou reiniciar o projeto de 1930, quando se elegeu em 1950. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi uma breve aula de história sobre a Primeira República e processos históricos. Espero que todos tenham gostado. Até logo.